Olá, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou o pastor Renan Martinelli e nesse canal nós vamos estar conversando sobre teologia, sociologia e antropologia. Tendo dito isso, gostaria que a gente começasse a nossa conversa, os nossos pensamentos dentro da esperança. Estamos passando por um momento extremamente caótico no Brasil e no mundo, que é essa pandemia do coronavírus. E para solucionar, para que a gente possa passar por isso sem perder as nossas emoções, sem se perder dentro disso tudo, é preciso ter esperança. A palavra de Deus, a Bíblia, vai nos dizer que a nossa esperança está em Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. É Ele que é a nossa força motriz, que nos motiva, que nos direciona, que nos impulsiona à frente. E se a minha esperança está em Cristo, não há nada que eu possa ou que eu precisa temer. Paulo, o apóstolo Paulo, passou por diversas situações caóticas. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que ele passou por 3 naufrágios, foi apedrejado até a quase morte. Só pararam de apedrejar Paulo por acreditarem que ele já estava morto, teve que fugir de diversas situações de perseguição. Paulo foi preso, Paulo foi perseguido de todas as formas, fora a pressão psicológica de ter que cuidar de várias igrejas. Paulo sofreu e sofreu muito tudo isso. Na carta aos Filipenses, Paulo vai dizer que ele já teve tanto fartura quanto passou necessidades. Ele já teve tanto a abundância, assim como já teve em situações onde a fome foi realidade em sua vida. Porém, ele poderia vivenciar tudo aquilo naquele que o fortalecia, que era Cristo Jesus. Ou seja, a felicidade, a paz, a esperança de Paulo era independente da situação a qual ele vivenciava. A esperança e a felicidade e a paz de Paulo não dependiam de uma mesa farta, não dependiam de uma condição financeira, de uma casa nova ou de um carro novo. Ela dependia única e exclusivamente de Cristo Jesus. Para que a gente possa entender um pouco como que Cristo Jesus se transforma nessa esperança que é capaz, assim como Paulo vai dizer também a carta aos Filipenses, de dar ao homem uma paz que excede todo o entendimento, eu gostaria que a gente refletisse um pouco sobre a teologia construída através do pensamento de Moltmann, um teólogo alemão que vivenciou os horrores da Segunda Guerra Mundial. Foi um soldado do exército nazista sem ter se alistado, ele foi forçado a lutar pelo exército nazista, foi preso pelos ingleses e em seu cárcere de 3 anos durante a guerra, veio a conhecer o Evangelho. Ele foi presenteado por um capelão americano com o Novo Testamento e o livro de Salmos. E lendo os Salmos, o seu coração passou a se encher de esperança. Lendo os Salmos que diziam que por mais caótico que a vida estivesse, o salmista ainda tinha a fé em Deus. Os Salmos de Lamentações, por exemplo, onde começa com a construção de uma situação horrorosa, a construção de uma desesperança, um clamor a Deus por uma solução e termina com um salmo de adoração, dizendo o quanto Deus é grande, quanto Deus é bondoso, quanto Deus é misericordioso. Isso impacta a vida de Moltmann ao ponto dele dizer que não foi ele que foi até Deus, ele não buscou a Deus. Deus que se direcionou até ele e o salvou e o libertou daquela desesperança, daquela amargura que Moltmann estava dizendo. A história vai nos mostrar que em diversos momentos de seu cárcere, Moltmann acreditou que merecia ser morto, assim como outros soldados alemães, dentro de todo aquele horror que a Alemanha fez na Segunda Guerra. Mas a esperança vem a partir do momento que Moltmann encontra Cristo Jesus, que Moltmann tem uma experiência real com Deus. Ele não simplesmente achou a esperança do nada em um surto intelectual ou no fim da guerra. A esperança de Moltmann estava em Cristo Jesus. Tanto que todo o seu pensamento teológico surge dentro dessa esperança em Cristo Jesus. Moltmann vai pensar o seu pensamento escatológico dentro disso. Moltmann vai pensar a teologia da esperança dentro disso. Por quê? Porque a história é um fator
fundamental para que a gente olhe para o passado e veja que Deus prometeu e Deus cumpriu. Deus prometeu libertar o povo judeu da escravidão do Egito. Deus cumpriu. Deus prometeu libertar o povo judeu da escravidão babilônica. E Deus cumpriu. Deus prometeu Cristo Jesus. Deus prometeu a Abraão a terra de Canaã. Em todas as promessas de Deus nós vemos na história o seu cumprimento. E a promessa de Deus que vigora hoje, a principal promessa de Deus que vigora hoje é que Cristo vai voltar. Quando? Eu não sei, mas Cristo vai voltar. E quando eu olho para o passado e eu vejo que tudo que Deus promete, Deus cumpre, a minha esperança está em que Cristo vai voltar. E no entendimento que eu já tenho de que Cristo já veio, morreu na cruz e na cruz me libertou da escravidão do pecado. A partir do momento que Cristo me liberta da escravidão do pecado, eu não tenho por que estar ansioso, eu não tenho por que ter medo. É lógico que na prática isso é extremamente difícil, eu fico ansioso diversas vezes. Não é porque você está ansioso, você está com medo do futuro dentro de toda essa situação caótica que você não é cristão. Isso não está em pauta. A questão é que às vezes a má compreensão daquilo que Deus é, daquilo que Deus já fez, de quem Cristo é, faz com que a gente entre em parafuso. Faz que em situações de crise, ao invés de nos fortalecermos diante da nossa fé, a gente perca a nossa fé. A gente se perca dentro dessa fé que temos. Então é extremamente importante nesse momento de pandemia entender e pôr em prática o entendimento de que Cristo é o meu Rei, que Cristo é o Senhor da minha vida, que Cristo me libertou do pecado e que o maior mandamento que Ele nos deu é que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, ao invés de entrar em parafuso, ao invés de entrar em crise, em meio à crise, nós como cristãos temos que nos posicionar. Não apenas nos posicionar no campo da ideia, no campo do debate político ou teológico, mas nos posicionar no campo social também. O que eu posso fazer para abençoar nesse tempo? O que eu posso fazer para que as pessoas sejam confortadas pelo amor de Deus nesse tempo? Há pessoas que estão ajudando no campo de frente da saúde, dentro dos hospitais, enfermeiros, médicos. Há outros que estão no campo social, arrecadando com a questão de cesta básica para as famílias carentes, de remédios, de materiais de limpeza para as pessoas, materiais de higiene. Como você pode ajudar? Mas, poxa, pastor, eu não tenho condição financeira, eu sou um que estou com um problema financeiro nesse momento, o que eu posso fazer? Ore! Busque em Deus, aconselhe, converse com pessoas que você conhece, ouça o que elas têm a dizer. Fale para elas do amor de Deus e de como esse amor te libertou, de como esse amor impactou a sua vida. Não se feche na sua bolha, no seu mundinho, acreditando que só você está passando por problemas ou por uma situação caótica dentro de toda essa crise. Não é só você, todos estão. Todos estamos. Porém, não é porque o mundo está em crise que eu tenha que estar em crise. Eu não estou. Por quê? Porque eu tenho Cristo, porque eu entendo tudo que Cristo fez por mim. Eu sou grato a Deus por Cristo e eu entendo que Cristo um dia vai voltar para me buscar. A minha vida não termina aqui, a minha vida não se resume aqui na terra. Eu sou apenas um forasteiro andando por aqui, mas eu não pertenço aqui. E eu sei que a minha esperança está em Cristo Jesus e independente da situação em que eu me encontre, é nele que está a minha esperança e a sua misericórdia e o seu amor me fortalecem. É nesses momentos de fraqueza que somos mais fortes, porque entendemos que o amor de Cristo nos alcançou. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, curte, compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo tudo o que você pensou, qual a sua crítica, quais são os próximos vídeos que você gostaria de ver. Valeu!